Você já abriu a porta da sua casa e encontrou duas pessoas muito educadas, bem vestidas, com uma Bíblia na mão, mas que dizem crer em um Jesus diferente daquele ao qual a igreja sempre confessou? Hoje nós vamos iniciar uma série falando sobre as testemunhas de Jeová, não para atacar pessoas, mas para examinar as doutrinas à luz das Escrituras. Porque quando o assunto é fé cristã, boas intenções nunca substituirão a verdade. Essa série ela será feita a partir de uma perspectiva reformada, ou seja, com base na autoridade final das Escrituras, resumida pelos princípios da Reforma Protestante, o sola Scriptura, sola gratia e o solus Christus. Nos próximos episódios, nós vamos falar sobre Jesus, Trindade, salvação, Espírito Santo, escatologia, mas hoje nós precisamos primeiramente responder uma pergunta básica: quem são as testemunhas de Jeová e de onde elas vêm? O movimento Testemunhas de Jeová foi fundado pelo jovem americano Charles Taze Russell, nascido lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 16 de fevereiro de 1852. Seus pais eram presbiterianos, então a formação básica do jovem Charles foi dentro de uma igreja presbiteriana. A mãe dele morreu quando ele tinha aproximadamente 9 anos e aos 15 anos ele dirigia, junto com um pai, uma loja, uma cadeia de lojas de roupas masculinas e tinha uma prosperidade financeira muito boa. Apesar de ter uma estabilidade financeira muito boa e também participar de uma igreja bíblica, Charles ele se sentia confuso com duas doutrinas que eram pregadas pela igreja presbiteriana, que era a doutrina da predestinação e também a doutrina da condenação eterna no fogo do inferno. Essas crenças fazem com que ele mude de igreja e vá passando por várias denominações, igreja congregacional, igreja do advento, e ele chega à conclusão de que nenhuma igreja representava o cristianismo em sua essência. E a partir daí, ele toma uma decisão. Ele funda um movimento que inicialmente foi chamado de Estudantes da Bíblia, que mais tarde se tornaria conhecido como a Sociedade Torre de Vigia. Russell não era um teólogo, ele não tinha uma formação bíblica acadêmica, ele não conhecia as línguas originais da Bíblia, não tinha conhecimento nem do grego, nem do hebraico, nem tampouco do aramaico, e passou a rejeitar doutrinas que eram centrais, que são centrais do cristianismo histórico, como a Trindade e também a divindade de Cristo. Desde o início, você vai perceber que nós não estamos falando de uma reforma que veio acontecer dentro do cristianismo, mas sim uma ruptura que aconteceu com a fé cristã histórica. Aqui está um ponto que é essencial para as testemunhas de Jeová. A autoridade final para eles não é a Bíblia interpretada pela própria Escritura, mas a Bíblia interpretada pela organização, ou seja, pela Sociedade Torre de Vigia. A Torre de Vigia se apresenta como um escravo fiel e discreto, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, que é responsável por interpretar corretamente a vontade de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar sustento ao seu tempo? Então, mediante esse texto, eles se colocam como autoridade suprema na interpretação bíblica. Lembra muito a escola romana, que coloca dentro do escopo da sua organização final, ou seja, a autoridade papal, como a interpretação final das Escrituras. Isso, para os testemunhas de Jeová, na prática, significa que um membro comum, ou seja, uma pessoa comum, não pode discordar da interpretação oficial que é passada pela Sociedade Torre de Vigia, mesmo que o texto bíblico pareça dizer outra coisa. Aqui já surge um choque direto com o princípio da escola reformada do sola Scriptura. Neste primeiro momento, ao qual nós estamos fazendo um panorama sobre as testemunhas de Jeová, nós vamos perceber que eles afirmam usar a Bíblia, mas eles utilizam quase que exclusivamente a tradução Novo Mundo, uma Bíblia que é produzida pela própria Sociedade Torre de Vigia. E além disso, o estudo bíblico nunca é feito de uma forma livre. Quando eles vão abordar as pessoas, quando eles vão até as casas das pessoas, eles sempre são guiados por revistas, principalmente a revista Sentinela, ou manuais ou publicações que são feitas pela própria organização. Dentro disso, você vai perceber que a Bíblia não interpreta a organização, mas sim somente a organização pode interpretar a Bíblia. E isso não é um detalhe simplesmente secundário.
Aí está o coração do problema. Em Atos capítulo 17, versículo de número 11, você vai perceber o escritor do livro, o médico Lucas, elogiando os bereanos, porque eles examinavam as escrituras todos os dias para perceber ou ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo era verdade, ou seja, Paulo pregava e os bereanos estavam lá consultando as escrituras, consultando os textos, e depois no outro dia eles diziam lá, beleza, Paulo, você falou uma coisa interessante, você falou algo bíblico, vamos prosseguir. E o que acontece? Nem o apóstolo Paulo estava acima do exame das escrituras, e isso vai nos ensinar algo muito profundo. Qualquer sistema que se coloque acima da palavra de Deus, ele já está trilhando, andando em um terreno muito perigoso. Nesse primeiro momento, nós então não discutimos nada ainda sobre Jesus, Trindade ou salvação, nós não entramos ainda dentro das doutrinas que são colocadas pelas testemunhas de Jeová com um confronto bíblico. Mas já vimos algo essencial. As testemunhas de Jeová se baseiam em uma autoridade central humana, como eu disse, bem próximo da igreja romana, e não na escritura como uma regra suprema de fé. No nosso próximo episódio, então, nós trataremos sobre um tema muito decisivo, que é a confiabilidade da tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada, ou seja, a Bíblia que é utilizada pelas testemunhas de Jeová, e vamos analisá-la mediante os manuscritos mais antigos e perante também as línguas originais, e vamos fazer um balanço para perceber até que ponto foi traduzido ou é traduzida corretamente aquilo que está sendo pregado, as doutrinas, as bases das testemunhas de Jeová. Caso você conheça uma testemunha de Jeová, lembre-se, nós estamos lidando com pessoas sinceras. Esse vídeo é destinado a pessoas sinceras, que são muitas vezes extremamente dedicadas, mas eu tenho um porém, um adendo a colocar aí. A sinceridade, ela não define a verdade. Nosso chamado é para amar as pessoas, mas jamais negociar o evangelho. Se esse conteúdo já está te ajudando, espero que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E essa é uma série que só está começando. Deixo para a sua meditação final o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 21. Examinai tudo e retende o bem.